Eu sou Rudy Solon e está no ar mais um programa Shalom Brasil. Após a Shoah, o mundo falou nunca mais. Lutamos ano após ano para a preservação da memória dos mais de 6 milhões de judeus que tiveram suas vidas tiradas no Holocausto. Em um cenário que vivemos hoje, com o crescimento do antissemitismo e do radicalismo, continuar falando nunca mais é essencial. Assim, em todo o mundo, as comunidades judaicas se reuniram para relembrar as vítimas do Holocausto, data celebrada internacionalmente no dia 27 de janeiro. Em discurso para o Parlamento Europeu, o presidente de Israel, Isaac Herzog, ressaltou que o Holocausto não nasceu em um vácuo, e sim teve sua origem em uma onda crescente de antissemitismo. Neste programa Shalom Brasil especial do Dia Internacional em memória às vítimas do Holocausto, preservamos a memória de todas as vítimas da Shoah, mas reforçamos o nosso trabalho de lutar contra o antissemitismo em todas as formas. Vamos acompanhar como foram as celebrações do Dia Internacional em memória às vítimas do Holocausto, no ato realizado na CIP, em São Paulo, e as homenagens no Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto, no Bom Retiro. Fique com a gente, voltamos já já com mais Shalom Brasil, a voz da comunidade. Sabe o que você ganha com o Open Finance e o Safra? Você pode compartilhar seus dados de uma instituição para outra em troca de ofertas personalizadas. Tá, mas por que o Open Finance é melhor no Safra? Gente, privacidade é coisa séria. É importante ter um banco super sério para confiar. O Safra não surgiu assim, do nada. São 180 anos. Bom para você. Quem sabe, Safra. O Carnaval está chegando e ainda dá tempo de você aproveitar o feriado no melhor hotel da região de Águas de Lindóia, o Hotel Majestic. O pacote vem com muitos passeios pela região que você vai aproveitar ao lado da sua família e amigos e ainda conhecer pessoas novas. Tudo isso com um preço promocional e toda a comodidade. Entre em contato pelo telefone 11 3082 5844 na Bnei Brit com o Henrique, a Roberta ou a Cris e faça a sua reserva. O professor Samuel Feldberg, o nosso correspondente de política internacional, vem com as últimas informações de Israel na política. Olá, eu sou o professor Samuel Feldberg com as notícias de Israel desta semana. E o evento da semana continua sendo a tentativa de resgatar sobreviventes no terremoto da Turquia. Israel não foi capaz de enviar equipes de salvamento à Síria, obviamente, por causa do conflito que existe entre os dois países, mas na Turquia as equipes de salvamento israelenses têm tido um resultado excepcional, principalmente em função da sua experiência. Certamente ajudará a melhorar a imagem de Israel junto aos turcos, depois de muitos anos de tensões políticas e de tentativas do presidente Erdogan de piorar a imagem de Israel em relação ao conflito com os palestinos. Esperemos que os turcos reconheçam o esforço israelense. E na sexta-feira pela manhã, infelizmente, mais um atentado em Jerusalém. Um motorista que foi morto pelas forças de segurança atropelou e matou crianças inocentes, feriu israelenses que esperavam em um ponto de ônibus. Mais um atentado que, por suas características, não remete a nenhuma ação organizada das organizações palestinas. Mais um atentado dos chamados lobos solitários, que são os mais difíceis de serem previstos e impedidos. Por enquanto, temos uma escalada desse tipo de atentados, mas pelo menos
ainda não é o que poderia ser o início de uma nova intifada. E mais uma curiosa nota preocupante. As autoridades israelenses prepararam um plano para fazer algum tipo de contingência e planejamento para a subida do nível do mar. Todos sabemos que a questão climática é um problema que tem que ser enfrentado e certamente Israel vem se envolvendo com essa questão cada vez que há uma tempestade, um temporal de grandes proporções. As cidades da costa são inundadas, de Nahariya no norte até Ashkelon no sul. Os sistemas de drenagem não dão conta das águas das chuvas e se ao longo das próximas décadas o nível do mar subir, as cidades costeiras em Israel poderão ter problemas. Na maioria delas, as áreas habitadas vão praticamente até a beira da praia. Então, a pergunta agora é o que pode ser feito para evitar que, com a subida do nível do mar, essas áreas sejam permanentemente alagadas. Traremos no futuro novas informações também sobre esse projeto. Até a próxima semana. Vem agora a nossa correspondente de turismo em Israel, Sheila Bromberg. É com você, Sheila. Shalom, shalom. Olá, Rudy. Olá, meus amigos do Shalom Brasil. Hoje eu vou mostrar para vocês uma coisa assim, da qual eu me orgulho muito aqui de Israel. Eu acho que todo mundo. Onde você vai, tem plantação. Qualquer estradinha que você pega, você vê uma plantação. Todos os pedaços de terra possíveis têm plantações. Isso é Israel. A gente não perde tempo, a gente não perde a oportunidade de produzir e de trazer benesses para a nossa população e para o mundo. Vem comigo, vem passear pelas estradas de Israel. É impressionante o que vemos em todas as estradas de Israel. Quanto mais seguimos ao norte, mais verde vai ficando. Mas mesmo descendo ao sul, também avistamos paisagens lindas e muitos campos de plantações de todos os tipos no meio do deserto. Se você viajar pelas estradas do país, irá observar essa maravilha de aproveitamento de cada pedacinho de chão. Para um país que nasceu no meio do deserto, podemos considerar isso um milagre, mas também temos que entender que o empenho de muitos e a necessidade de sobrevivência fez com que o investimento na tecnologia seja muito intenso o tempo todo. Por incrível que pareça, Israel é um dos líderes mundiais em produção de citrinos frescos, incluindo grapefruit, tangerinas e os pomelit, um híbrido de laranja e pomelo desenvolvido por aqui. As regiões subtropicais do país produzem tâmaras, enquanto nas colinas do norte as maçãs, peras e cerejas são plantadas. Uma famosa invenção israelense, a irrigação por gotejamento, traz grande economia de água. A tecnologia utiliza a quantidade precisa de água, pois irriga a planta e não o solo, e otimiza as suas condições de umidade e aeração. É muito interessante, pois a maioria das árvores possui uma mangueira com pequenos furinhos por onde, através de computação, em determinados horários do dia, a água sai e abastece todas elas. E o mais incrível disso tudo é que essa tecnologia sabe exatamente a necessidade de água de cada uma. Imagina um país onde 70% é deserto, seu maior desafio era encontrar fontes de água potável e também há muitos anos uma forma de alimentar sua população. Há anos atrás, no começo de tudo, a vida não era muito fácil e era preciso muita força e resiliência para seguir em frente. Hoje em dia, esse pequeno gigante está anos-luz à frente do resto do mundo. De fato, apesar de muitos desafios, Israel conseguiu se estabelecer como líder mundial na gestão de água e, como resultado, transformou seu setor agrícola e transformou em outros países também. Mas muito, muito, muito orgulho disso tudo.
se você quer conhecer Israel, entre em contato comigo pelo Facebook, pelo Instagram ou pelos meus e-mails sheila.brão.12@gmail.com ou sheila@amaral-tours.com. A seguir, o Dia Internacional em Memória às Vítimas do Holocausto no Memorial do Holocausto. O Carnaval está chegando e ainda dá tempo de você aproveitar o feriado no melhor hotel da região de Águas de Lindóia, o Hotel Majestic. O pacote vem com muitos passeios pela região que você vai aproveitar ao lado da sua família e amigos e ainda conhecer pessoas novas. Tudo isso com um preço promocional e toda a comodidade. Entre em contato pelo telefone 11 3082 5844 na Bnei Brit com o Henrique, a Roberta ou a Cris e faça a sua reserva. O dia 27 de janeiro foi instituído em 2005 na Assembleia da ONU como Dia Internacional em Memória às Vítimas do Holocausto. E o Memorial do Holocausto no Bom Retiro recebeu a cerimônia promovida por diplomatas para marcar a data. Por iniciativa dos consulados dos Estados Unidos em São Paulo e do Consulado Geral de Israel em São Paulo, o Dia Internacional em Memória às Vítimas do Holocausto faz referência à libertação dos judeus no campo de concentração nazista de Auschwitz, em 1945. Tudo isso foi relembrado junto com os sobreviventes no Memorial do Holocausto. Os Estados Unidos têm a segunda maior população de judeus no mundo. São mais de 5 milhões de pessoas. E é essa parceria entre os consulados que trouxe um dia cheio de homenagens. Este evento foi nascido depois de um encontro do meu vice com o vice do consulado dos Estados Unidos. Eles criaram a ideia de fazer um evento para o Dia Internacional do Memória do Holocausto, aqui no Memorial do Holocausto em São Paulo. Para mim é uma ideia brilhante de organizar um evento que, insieme com o Consulado dos Estados Unidos, podemos amplificar e mandar uma mensagem. A mensagem é contra o antissemitismo, e contra todas as atrocidades que estão acontecendo hoje. Eu contei a história da minha mãe, a história da minha família, como um exemplo de qual é o resultado do antissemitismo, de xenofobia, de ódio. E nós temos que lutar hoje. Com certeza, em todos os Estados Unidos tem eventos como esse evento hoje, porque é importante para a comunidade judaica nos Estados Unidos. Mas também lembrar do Holocausto não é só dos judeus, porque não somente são os judeus que faleceram. Como falou o professor, eu falei, foram outras comunidades que também sofreram e morreram durante o Holocausto. Mas esse evento eu acho que é importante para lembrar da memória, mas também tomar as ações necessários para que uma coisa assim nunca aconteça de novo. Então, os Estados Unidos e o Brasil são países muito diversos. Tem sempre pessoas diferentes de nós, mas a lição do Holocausto é que temos que todos têm os direitos humanos e é muito importante os jovens aprender o que aconteceu no passado para que nunca aconteça nada assim no futuro. George Legman, sobrevivente do Holocausto, compartilhou sua história com os convidados e foi homenageado pelo cônsul David Hodge, dos Estados Unidos. Eu me dei conta muito tarde do que aconteceu, porque a minha mãe, a minha avó queria me proteger e levaram muito tempo para me contar.
como elas não estão mais entre nós, a minha missão é de levar isso adiante. A gente tem a obrigação moral e histórica de levar adiante e transmitir para as novas gerações o que aconteceu para não acontecer nunca mais. Esse testemunho vale para as novas gerações, independente dos seus pensamentos políticos, credos, cor, raça, religião e assim adiante, porque perante o Ser Supremo somos únicos e somos todos seres humanos. E não pode acontecer nunca mais o que aconteceu com nenhum povo. Sempre que a gente relembra o Holocausto é importante, ainda mais num momento do mundo onde a gente vê uma negação absurda do que foi a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, o nazismo, onde você tem adeptos dessa política surgindo no mundo todo, ressurgindo no mundo todo. Então é fundamental a gente lembrar. E ainda temos a sorte de ter entre nós sobreviventes do Holocausto, que podem falar em primeira pessoa. Eu acho que isso é fundamental. Ter o apoio americano é até redundante, porque os Estados Unidos sempre esteve conosco em todos os sentidos. Eu acho que os norte-americanos, Israel e as comunidades judaicas ao lado do mundo, ao redor do mundo, eles formam uma grande união em relação a esse tema. Então, a gente sai com um sentimento bom de dever cumprido e nós temos que alardear essa informação para cada vez mais pessoas. Após a cerimônia, Toive Weidman, diretor do Memorial do Holocausto, levou a comitiva para conhecer o museu. Toive, conta para mim como que é receber o cônsul dos Estados Unidos nesse dia tão importante, acho que um dos primeiros dias que ele participa aqui no Memorial. É a primeira vez que vem um cônsul dos Estados Unidos aqui no Memorial. É uma honra para a gente poder receber tanto um cônsul dos Estados Unidos como o cônsul de Israel. E a gente vê a importância que as pessoas dão para o tema do Holocausto. Para nós é uma honra, a gente trata o dia a dia nesse tema de manter a memória viva do Holocausto. E quando a gente vê que desperta tanto interesse nas pessoas de virem visitar o memorial, conhecer a história dos sobreviventes, escutar esses depoimentos, fotos, vídeos, a gente percebe que estamos fazendo a nossa missão da maneira certa. Quanto mais a gente se aprofunda na história do Holocausto, é a forma correta de garantir uma geração melhor para o futuro. Rabino responde. Por que os judeus admiram o Rebbe de Lubavitch? É muito simples. Primeiro, o Rebbe de Lubavitch é uma personalidade excepcional, com uma erudição fantástica, um profeta, um homem que sabe ler, que é transparente, que vê, na verdade, tudo que a gente não enxerga, mas principalmente todos admiram ele porque ele ama a todos. O Rebbe de Lubavitch tem um amor profundo e incondicional para cada um. E quando este amor emana, ele aparece, automaticamente reverbera o coração que está na frente. Nós sabemos como funciona o amor, a admiração. Se alguém gosta de mim, eu vou gostar dele. Meu coração vai refletir o que estou recebendo. O Rebbe de Lubavitch ama e dedicou sua vida ao povo judeu, à humanidade, para melhorar, na verdade, o ser humano. Toda a sua vida nunca pensou em si, sempre pensou nos outros. Só é óbvio que todos os outros o amam e o admiram. A seguir, fonte. Sabe o que você ganha com o Open Finance e o Safra? Você pode compartilhar seus dados de uma instituição para outra em troca de ofertas personalizadas. Tá, mas por que o Open Finance é melhor no Safra? Gente, privacidade é coisa séria. É importante ter um banco super sério para confiar. O Safra não surgiu assim, do nada. São 180 anos. Bom para você. Quem sabe, Safra. O carnaval está chegando e ainda dá tempo de você aproveitar o feriado no melhor hotel da região de Águas de Lindóia, o Hotel Majestic.
O pacote vem com muitos passeios pela região que você vai aproveitar ao lado da sua família e amigos e ainda conhecer pessoas novas. Tudo isso com um preço promocional e toda a comodidade. Entre em contato pelo telefone 11 3082 5844 na Bnei Brit com o Henrique, a Roberta ou a Cris e faça a sua reserva. Why I am a Jew. The deepest question any of us can ask is, who am I? To answer it, we have to go deeper than where do I live or what do I do? The most fateful moment in my life came when I asked myself that question and knew the answer had to be, I am a Jew. This is why. I'm a Jew not because I believe that Judaism contains all there is of the human story. I admire other traditions and their contributions to the world. Nor am I a Jew because of anti-Semitism or anti-Zionism. What happens to me does not define who I am. Ours is a people of faith, not fate. Nor is it because I think that Jews are better than others, more intelligent, creative, generous, or successful. It's not Jews who are different, but Judaism. It's not so much what we are, but what we're called on to be. I'm a Jew because, being a child of my people, I have heard the call to add my chapter to its unfinished story. I'm a stage on its journey, a connecting link between the generations. The dreams and hopes of my ancestors live on in me, and I am the guardian of their trust, now and for the future. I'm a Jew because our ancestors were the first to see that the world is driven by a moral purpose, that reality isn't a ceaseless war of the elements to be worshipped as gods, nor history a battle in which might is right and power is to be appeased. The Judaic tradition shaped the moral civilization of the West, teaching for the first time that human life is sacred, that the individual may never be sacrificed for the mass, and that rich and poor, great and small, are all equal before God. I'm a Jew because I am the moral heir of those who stood at the foot of Mount Sinai and pledged themselves to live by these truths for all time. I'm the descendant of countless generations of ancestors who, though sorely tested and bitterly tried, remained faithful to that covenant when they might so easily have defected. I'm a Jew because of Shabbat, the world's greatest religious institution, a time in which there's no manipulation of nature or our fellow human beings, in which we come together in freedom and equality to create every week an anticipation of the Messianic age. I'm a Jew because our nation, though at times it suffered the deepest poverty, never gave up on its commitment to helping the poor or rescuing Jews from other lands or fighting for justice for the oppressed, and did so without self-congratulation, because it was a mitzvah, because a Jew could do no less. I'm a Jew because I cherish the Torah, knowing that God is to be found not just in natural forces, but in moral meanings, in words, texts, teachings, and commands, and because Jews, though they lacked all else, never ceased to value education as a sacred task, endowing the individual with dignity and depth. I'm a Jew because of our people's passionate faith in freedom, holding that each of us is a moral agent and that in this lies our unique dignity as human beings. And because Judaism never left its ideals at the level of lofty aspirations, but instead translated them into deeds which we call mitzvot, and a way which we call the halacha, and thus brought heaven down to earth. I am proud, simply, to be a Jew. I'm proud to be part of a people who, though scarred and traumatized, never lost their humor or their faith, their ability to laugh at present troubles and still believe in ultimate redemption, who saw human history as a journey and never stopped traveling and searching.
I'm proud to be part of an age in which my people, ravaged by the worst crime ever to be committed against a people, responded by reviving a land, recovering their sovereignty, rescuing threatened Jews throughout the world, rebuilding Jerusalem, and proving themselves courageous in the pursuit of peace, no less than in defending themselves in war. I'm proud that our ancestors refused to be satisfied with premature consolations, and in answer to the question, has the Messiah come, always answered, not yet. I'm proud to belong to the people Israel, whose name means one who wrestles with God and with man and prevails. For though we have loved humanity, we have never stopped wrestling with it, challenging the idols of every age. And though we have loved God with an everlasting love, we've never stopped wrestling with him, nor he with us. I admire other civilizations and traditions, and believe each has brought something special into the world. Aval zeh shalanu. But this is ours. This is my people, my heritage, my faith. In our uniqueness lies our universality. Through being what we alone are, we give to humanity what only we can give. This then is our story, our gift to the next generation. I received it from my parents and they from theirs, across great expanses of space and time. There's nothing quite like it. It changed and still challenges the moral imagination of humankind. I want to say to Jews around the world, take it, cherish it, learn to understand and to love it. Carry it, and it will carry you. And may you, in turn, pass it on to future generations. For you are a member of an eternal people, a letter in their scroll. Let their eternity live on in you. The 20th century saw many women across the globe demanding to take their place alongside men. What does the Torah say? Are women really equal? Might they be even greater? From a talk by the Rebbe on the yahrzeit of his mother, Rebbetzin Chana Schneerson. First in a three-part series. Die Swadus sind doch verbunden mit der Jahrzeit von Aisha bei Israel, ist doch lecheble Reish, darf der von seiner Hero beteil, mit die Unionen, mit welcher Aisha ist ausgeteilt, legabe Anoshi. Die Ablehnung, die noch leichter, geschah das Rätsel wegen Asami Ninja, was auch gegeben geworden ist, Noshim, aber beätze mit der Achiv al pi Ateiru mit der Seichel, was wurde bechulu, in der Schove bis Chorim und Binikeis. Und das ist unter die drei Mitzvahs, in welchen Schleisha Amudim, was allein Beis Yisrael eimet. Und das ist der Linie von Tares HaMishpacha und der Linie von Kashrus Achilu Shtia. Und der Linie von der Noches Neidet Shabbos wie Yom Tov, was al pi Hatero, mitzad Hatero, in der Shove bis Chorim und Kevis. Die alle drei. Afal pi kein Hatero allein angepasst mit dem Teirischen Balpeh. Und sie geworden nach Haloch in Shulchan Aruch. Und das Emestake, beide seine Mechuyev, beschoven in die alle drei Sachen. Mitzad aber, wo der Ruf ist, wo Isha Metsuyo bebeisa, hat man ihr auch gegeben, die Mitzvah von Adnokes, Neidet Shabbos wie Yom Tov, al der sehr, wie bald der Chitim Käse ist, wie Chitim der Mansbull, klum Chitim Käse ist, und darf umkommen zu Ezer Kenegde, hat man auch gegeben, die Linie von Kashrus Achilu Shtia, zu frühen, weil der Linie von Tares HaMishpacha.
was beide seine Mechuyev mit demselben Schar, weil Chas v'Sholem mechet ba'afochei, und wenn man hängt ab, soll sein der Dieg-Bedauer und der Schmiede-Bedauer, und der Kiyum Bepeil hängt das ab von der Isha. Wie Atke de Kach, als bekommt in der Famermonus Miyuchedes, was Bishar Chelke Hatero, tracht mir Nibes an Neidechet kon sein Nehmen in Asen in Yonim, und da verlässt man sich auf ein und einzige Früh, wenn geht zu der alle 3 in Yonim. A seguir, o ato em memória às vítimas do Holocausto na CIP. A Federação Israelita do Estado de São Paulo, a Congregação Israelita Paulista e a CONIB realizaram o ato em memória às vítimas do Holocausto 2023 com apoio de toda a comunidade judaica. Mais de 750 pessoas vieram na CIP para o ato em memória às vítimas do Holocausto. Lembrar para nunca mais esquecer. É uma frase que reflete o pior período para os judeus, ciganos, negros e muitas outras minorias que passaram pela Segunda Guerra Mundial. De 1939 até 1945, o número de mortos em campos de concentração chegou a mais de 6 milhões de judeus, que perderam as suas vidas apenas por serem judeus, em um regime nazista. A história foi relembrada com muita dor no maior ato em memória às vítimas do Holocausto no Brasil. A CIP tem já a tradição de ser a sede da comunidade aqui em São Paulo, da celebração dessa data triste, né, em honra à memória das vítimas do Holocausto. Nós achamos que é preciso fazer mais. Então nós vamos lançar hoje aqui uma cátedra de estudos do Holocausto, uma cátedra permanente de estudos do Holocausto, onde a Academia Judaica, que foi fundada aqui pela CIP, pretende fazer um processo de reunião, entrelaçamento com todas essas entidades, instituições nacionais e internacionais. E a gente quer também propor e insistir hoje na presença de autoridades aqui na CIP, que a legislação sobre a obrigatoriedade do estudo do Holocausto, que ainda não saiu, vá em frente. Marcos, com os acontecimentos atuais, como que a gente pode relembrar esse dia e combater o antissemitismo, não só em memória ao Holocausto, mas no dia a dia também? Eu acho que tem uma relação muito próxima a tudo que nós vivemos, né? A gente sabe que com as mídias sociais o antissemitismo ele aflora cada vez mais, ele vai crescendo progressivamente. E uma das faces desse antissemitismo, né, o antissemitismo velado, vem como antisionismo. Então tudo isso aí que acontece lá em Israel vai refletir aqui na gente, né? Então é a nossa missão nós estarmos dando o apoio
toda a comunidade, explicando toda a nossa sociedade, tudo que ocorre lá, para tentar diminuir um pouco esse antisionismo que vai crescendo junto com as atuações de Israel. No ato, todos os líderes das entidades judaicas se reuniram para relembrar esse dia e falar de ações que são realizadas diariamente no combate ao antissemitismo. Cláudio, você é à frente da comunidade, também viaja muito. Como que você vê esse antissemitismo e esse dia de hoje em memória ao Holocausto? A gente vê uma cultura nacionalista hoje que está se disseminando ao largo de toda a sociedade, não é só no Brasil, mas a gente tem observado que, no fundo, esses movimentos, eles recrudescem movimentos que ferem a democracia e que, logicamente, é um cenário propício, de fato, para o surgimento do antissemitismo. A questão do Holocausto foi justamente um momento de exagero da intolerância. Então, o dia de hoje ele é muito importante. É importante, primeiro, por conta daqueles que se foram. Aquelas pessoas não podem ter morrido em vão. Mas não só por elas. Ela é importante para o momento atual, para que nós possamos trabalhar contra o recrudescimento de linhas que possam, de certa forma, clamar por essa intolerância. Nós não podemos permitir isso. E esse é nosso papel enquanto comunidade judaica. Bialski, os últimos acontecimentos, a gente viu que ontem, anteontem, muitos atentados em Jerusalém, muita gente morrendo ainda com esse ódio. A CONIB é um dos parceiros da comunidade judaica em São Paulo que resolve esse tipo de problema e ajuda, né, nas leis. Como que você vê agora em 2023 relembrar esse dia e ações para o futuro? O principal, eu acho que a comunidade tem que se manter unida. Todas as manifestações dos maiores líderes da comunidade, recordando esse dia 27 de janeiro, mostraram que, pelo menos nos momentos de dor, a gente se mantém unido. E a comunidade tem que se manter unida, tem que manter unida esse sentimento de solidariedade às vítimas e às famílias das pessoas que foram atingidas por esses atentados terroristas. E no Brasil, a CONIB segue vigilante. A CONIB tem conversado muito com as autoridades, fazendo as interlocuções necessárias, seja com a polícia, Ministério Público e também com as autoridades do Poder Executivo, para combater a intolerância, combater o antissemitismo, combater esse discurso do ódio. Eu acho que hoje nós estamos coroando uma semana exitosa de várias entidades, aqui em São Paulo, lideradas pela Federação Israelita de São Paulo e nacionalmente pela CONIB, de trazer o assunto ao tema. Nós somos tema em jornais, nós somos temas na televisão, no rádio, isso foi extremamente relevante. Eu acho que esse foi um diferencial para esse ano na retomada das relações em 2022, após 2 anos de uma interrupção dos encontros presenciais. Eu acho que a importância de hoje é que nós trazemos o evento para a rua não judaica. É importante que a rua não judaica cada vez mais entenda a importância de lembrar para não se repetir. Então, com certeza, a integração da comunidade judaica na nação brasileira se reforce com o evento como nós estamos tendo hoje aqui. Fernando, como que a gente pode combater e relembrar esse dia em memória do Holocausto em 2023? Estela, é dessa maneira que a Federação Israelita do Estado de São Paulo faz, que a CONIB faz, todas as entidades juntas aqui nesse ato unificado na CIP, é relembrar para jamais esquecer. Essa é a principal característica e a principal ação que a gente pode ter nesse momento, com depoimentos, com manifestações, depoimentos dos sobreviventes, juntar as pessoas e fazer com que sempre seja lembrado, para que jamais seja esquecido. Foi passado um vídeo da campanha do aniversário de São Paulo, onde os sobreviventes do Holocausto falaram de suas vidas chegando na cidade. O assunto se propaga também pelo mundo através das campanhas, como o We Remember e dos diplomatas. O World Jewish Congress criou o We Remember, que é para nunca ser esquecido. E estava tão necessitado de uma frase de impacto que está rodando o mundo e está funcionando bem. Hoje vai ter um jogo no Maracanã do Fluminense e Botafogo. Todos os jogadores vão entrar com uma faixa We Remember. São Paulo e Corinthians aqui hoje no Morumbi igual. Quer dizer, realmente não pode ser esquecido e está muito bem lembrado assim. Tenho que cumprimentar todas as organizações da comunidade, a CIP, CONIB, a FISESP, por organizar este evento
muito, muito importante, com todas estas autoridades aqui presentes nesta cerimônia, para honrar os sobreviventes do Holocausto e também para educar futuras gerações. Com esta presença da mídia, conto que o futuro de combater antissemitismo será um futuro bom, brilhante, e nós vamos a conseguir melhores tempos. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, que era o 1º de setembro del 39, eu estava lá. Estava na pança da minha mãe e nasci 6 meses depois, em março de 40. São muitos anos. Mas eu sobrevivi toda a guerra, e em Varsóvia. Eu falei lá uma vez, no Congresso aqui do Brasil, me convidaram como polonês, como cônsul, e eu terminei, enfim, contei a história, e depois terminei dizendo, onde nós erramos? Como o centro da cultura do mundo, na Europa, chegou a esse ponto. Nós erramos onde? Que nós fizemos errado? Porque aquilo é terrível, todo é terrível. E eu acho que esses eventos como o de hoje são importantíssimos, certo? Porque não pode se repetir. Políticos se unem sempre com a comunidade judaica para relembrar esse dia, engajados no combate ao antissemitismo, com ações contra o negacionismo do Holocausto e o discurso de ódio. Hoje é um dia muito importante não só para os judeus, mas para os negros, todos que sofreram no Holocausto. Como que você vê o dia de hoje em meio a um país bem dividido? Olha, acho que é super importante a gente poder estar aqui, o prefeito nesse ato. Dia 27 de janeiro é uma data que deixou todos muito marcados, mas acho que também da gente poder fazer uma reflexão e deixar uma afirmação muito forte de não negar tudo o que aconteceu, 6 milhões de judeus, e demonstrar que o povo de Israel não veio para São Paulo só fugido, eles vieram para cá num lar onde encontraram muitos irmãos, e a gente é muito grato pela comunidade judaica aqui. Hoje, a gente poder estar aqui fazendo esse ato e de poder mostrar para as pessoas que a gente não pode negar tudo que aconteceu, acho que é importante. Tem um projeto na Câmara dos Deputados Federais, do então deputado Roberto Lucena, que inclusive propõe que aqui no Brasil seja considerado inclusive como crime a negação do Holocausto. Acho que era importante a gente poder trabalhar, como muitos países já aprovaram, e que a gente possa, acho que está aqui, fazer uma reflexão e não aceitar em hipótese alguma qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de ato desumano como aconteceu. Um dia como esse deve ser valorizado por todos, né? Faz parte da minha história, eu que sou da colônia judaica, e é importante que a gente deixe sempre vivo essa história e aquilo que os nossos parentes passaram naquele momento terrível, o genocídio que aconteceu não só a judeus, 6 milhões de judeus, e movimentar a sociedade civil organizada, lideranças religiosas, para relembrar este momento é muito importante, ainda que um momento triste para o mundo, mas que deve ser relembrado para que não volte a acontecer. Esse é um dia importante para todo o estado de São Paulo, para que nós possamos, unidos com a comunidade judaica, levantar não apenas as nossas homenagens à memória das vítimas do Holocausto, mas de novo, e a cada ano e a cada dia, renovarmos o nosso compromisso para que o que aconteceu nunca seja esquecido e que nós possamos cada vez mais envolver o povo do estado de São Paulo e o povo brasileiro nesse compromisso por uma humanidade mais justa, contra os preconceitos, contra as discriminações e, sobretudo, o nosso respeito para com a história do povo judeu. É a união de todos, no momento que deve ser relembrado, um dos momentos mais tristes da história da humanidade. E São Paulo e o Brasil, eles sempre têm uma conduta exemplar em relação ao que aconteceu. Portanto, mais uma vez todos aqui, para que essa união ela possa servir de referência, de exemplo para todos os países, no sentido de combater o ódio, a violência e trabalhar por uma humanidade cada vez mais positiva,
cada vez oferecendo melhor qualidade de vida para todas as pessoas que pertencem a esse mundo. Já é um dia tão importante para a comunidade judaica. Fala um pouquinho desse ato em memória às vítimas do Holocausto. Ele é um momento muito importante e muito tocante. Isso é um exemplo de vida dessas pessoas que lutaram por estarem vivas, mas mais do que isso, elas lutaram para manter as nossas tradições e as nossas lembranças vivas. Nós não podemos deixar que o Holocausto venha acontecer ou que as pessoas negligenciem, neguem que isso aconteceu. Foram 6 milhões de judeus que perderam as suas vidas de uma forma muito trágica, muito dolorosa e que cabe a nós, nos dias de hoje, relembrar e fazer o que nós chamamos Hemshech, continuidade, passando Ledor Vador para todas as gerações o que realmente aconteceu. E quando eu falo geração para geração, não obrigatoriamente os judeus, mas principalmente os não-judeus, que não tinham ou não têm acesso a essa história que para nós é tão importante, tão dolorida, mas que merece e precisa ser lembrada. Cris, você lidando todos os dias com várias leis e sabendo que um dos problemas maiores de São Paulo é esse antissemitismo e essa luta também de discriminação, como que você vê um dia como hoje, um ato em memória ao Holocausto? Primeiro de tudo, eu quero colocar todo o meu respeito à comunidade judaica. É um prazer enorme, uma honra estar aqui, até de certa forma representando a Câmara Municipal de São Paulo. E eu só posso dizer que é absolutamente lamentável os episódios de antissemitismo que a gente vem vendo, né, no Brasil. Um momento que é, para mim, uma tristeza na nossa história. E a gente precisa até usar esse dia como dia para a gente reforçar, né? É lembrar para não repetir, é lembrar para que a gente possa pensar exatamente, dedicar esse dia para falar, isso não se pode repetir. E o que está acontecendo nas ruas, nos locais, esse antissemitismo, é absolutamente condenável. Todo mundo deve condenar, né? Eu condeno e a gente está aqui agora para lembrar e botar todo o meu respeito ao povo judaico. Tenho um carinho, uma relação com a comunidade há muito tempo, há muitos anos, por isso não poderia deixar de estar aqui nesse dia tão importante da lembrança, infelizmente, dessa atrocidade, né, que acometeu o mundo. Então é sempre importante a gente estar mobilizado, estar aqui presente para lembrar dos milhões de judeus e milhares de outras vidas que foram perdidas nesse episódio trágico da nossa história. Importante a gente estar aqui, lembrar, para que nunca mais repita. Os convidados falaram também sobre a importância da educação no combate à intolerância e respeito. É muito importante que se ensine para as crianças já, não esperar a universidade, para as crianças, o que foi o Holocausto. Só entendendo bem o que ocorreu e pensar que as pessoas podem ter sido perdido toda, não só a vida, mas toda a dignidade nesse período, que vai mostrar para as crianças a importância da dignidade humana, do respeito à vida e evitar novos episódios, seja de genocídio, seja de agressões a grupos étnico-raciais. O Holocausto nunca mais nós lembramos. Nós estamos unidos com a comunidade judaica na recordação dessa tragédia inominável que foi esse projeto de extermínio do povo judaico por conta de uma ideologia, de um regime que não pode ter de forma nenhuma a aprovação de ninguém. E, é claro, é importante continuar a recordar ao longo da história, manter viva a lembrança e aprofundar também o discernimento sobre os momentos que vivemos no presente, para não corrermos o risco de repetir o passado sem estarmos atentos aos sinais que hoje poderiam estar também levando a novas situações de risco para a humanidade, para grupos étnicos, grupos sociais e assim por diante. Conduzida pelo Rabino Ruben, as 6 velas representando os 6 milhões de judeus que perderam suas vidas no Holocausto foram acesas pelos convidados. A primeira vela por autoridades, na segunda vela pelos diplomatas, a terceira vela por líderes comunitários, a quarta vela líderes religiosos,
Na quinta vela, uma surpresa, uma fila interminável de jovens que subiram na Bimá não só para acender as velas, mas para relembrar o passado para as novas gerações. E a sexta vela foi marcada pelo grande número de sobreviventes do Holocausto que compareceram. Todos foram homenageados e alguns contaram as suas histórias nos campos de concentração. O momento mais emocionante da noite. Seu Gabriel, uma noite de muita emoção, muitas histórias, em relembrar tudo o que aconteceu. Como que foi abrir a sua caixinha de histórias hoje, essa noite? Bom, foi a primeira vez que contei isso em público, né, a minha história. Você quer saber de uma coisa? Eu me aliviei, um pouquinho, mas me aliviou. Eu sei que deixei muito peso nas pessoas em volta daqui, porque é uma história tanto para um domingo de noite, né? Mas eu me deixo aliviado, de certa forma. E ainda especialmente por ter feito uma homenagem para a menina que salvou a minha vida. E que teve a coragem, a pachorra de namorar um judeu sabendo que ele era judeu. O que você achou de ver esse ato em memória ao Holocausto? Foi fantástico, muito comovente. Não é a primeira vez que estou numa comunidade judaica, conheço muitos membros dessa comunidade, mas foi uma surpresa total encontrar o senhor Gabriel e fiquei simplesmente pasmada com o seu depoimento. Eu nasci lá, isso foi um milagre, porque todas as grávidas acabavam na câmara de gás, então eu fui uma exceção. Isso aconteceu porque pela força e pela luta da minha mãe e da minha avó e naturalmente com a bênção de Deus. Acho que o dia de hoje é mais importante do que nunca. Nós temos que cuidar sempre da democracia, porque a democracia é que nem uma flor. Se você não cuida dela, a flor murcha. Se não cuida da democracia, ela encolhe e acontece o que aconteceu em diversos países e como Hitler chegou ao poder, eleito democraticamente. Só que depois não cuidaram e deu no que deu a Segunda Guerra Mundial. Aqui é a mesma coisa. Se não cuidarem de explicar para todo mundo o que aconteceu, para as novas gerações, e não levar adiante a bandeira da democracia, que perante todo mundo, nós, a comunidade menor, a comunidade judaica, inserida na grande comunidade brasileira, somos iguais, nós temos os nossos direitos e nós respeitamos o país que nos acolheu. Memória é imprescindível, em geral, é o que nos permite evitar a segunda morte de pessoas, de eventos, de aprendizados, especialmente o Holocausto, único na sua história. Todas as tragédias têm sua unicidade, o Holocausto a sua, e nós vemos que a discriminação, o ódio, os radicalismos, a intolerância continuam. E é através da memória, e especialmente uma memória coletiva, que traz também os políticos e os religiosos a dizer o silêncio do passado não vai se repetir. Pelo menos isso podemos garantir. Estamos aqui, religiosos, políticos, de todas as linhas, para dizer vamos assumir com sensibilidade e responsabilidade nossa humanidade para evitar que se repita. Laura, um dia tão importante aqui na CIP, trazendo muitos sobreviventes. Acho que um dos maiores números de sobreviventes nessa cerimônia durante muitos anos. Como que foi participar disso, estar aqui? Então é um orgulho para a CIP sediar esse evento, faz muitos anos que a gente cedia. A sociedade tem que relembrar sempre o que aconteceu e que nunca mais pode se repetir o Holocausto. O programa Shalom Brasil de hoje terminou, mas não deixe de acompanhar o nosso programa nas redes sociais. No YouTube, Facebook e Instagram você assiste este programa e também os anteriores. E tudo está disponível também no nosso site www.shalombrasil.com.br. Terminamos o programa de hoje com a homenagem dos jovens cantando no ato em memória às vítimas do Holocausto na CIP. Um grande abraço e até a próxima semana. E Shalom Brasil! Para que me deixem viver, eu canto para que o céu seja azul e eu para que não sujem o mar. Para quem não tem pão,
pra que o mundo seja feliz. E eu para não escutar o canhão. Nem as crianças levantem a voz e façam o mundo escutar. Que cantem suas vozes e cheguem ao som. Nelas está o amor. As crianças que vivem em paz e aquelas que sofrem de dor. Tem por esses que não cantarão, porque apagaram sua voz. Canto pra que seja verde. Eu canto pra que não apaguem o sol.